ter horta na nossa casa é interessante, porque assim a gente garante comida saudável, livre de agrotóxicos. Não é mesmo, chefe Léo? Ô, Abciev, hoje vamos aprender, gente, como plantar cenoura em casa. Essa é uma hortaliça que traz muitos benefícios para a nossa saúde, pois melhora demais a digestão, previne o envelhecimento precoce, entre outras coisinhas mais, né, Abi? Com certeza. Então, você de casa, ficou interessado? Então, vem com a gente aprender a plantar cenoura. Quem ensina pra gente é o paisagista Carlos Bruno, minha gente. E olha que vai ter bastante cenoura aqui, hein? Que coisa boa! Seja bem-vindo! Obrigado, Biane. Prazerzão estar de novo com vocês aí. Prazer é nosso. Chefe, sigam nossos mãos. Vem pra cá, Vem pra cá, vem pra cá. Falou em comida, cenoura. Falou em você comida, já, eu tô na área. já É, taca, não né? é? Adoro. Plantar Gente, comida, e comer cenoura, tem muita coisa pra fazer com cenoura, né, chefe? Muita, né, Abi? Muita coisa. A gente fez um purê esses dias. Você Nossa, lembra do purê de cenoura? Que é maravilhoso, incrível. verdade. Cenoura é incrível. Dá pra fazer bolo, pão. Ixi, Vou até fazer esse purê aí, agora eu não demais. sabia Não, desse não. bom. muito bom. Bom. Faça que você vai gostar. Mas é difícil a gente ter, assim, é desafiador ter em casa, por exemplo? Não é desafiador não, é uma coisa bem tranquila de se ter, né? A gente tá até numa época bem favorável do plantio. Cenoura não gosta daquele calorzão excessivo, né? Ah, legal. Não é uma época muito boa, na época do verão aquele calor não é muito legal. Entre 15 e 25 graus é ali a faixa de temperatura ideal para ela ter um bom crescimento. Então, lugares mais frios, por exemplo, regiões do sul, que a gente tem essa temperatura às vezes Sim. quase máxima, 25, dá pra ter cenoura o ano todo? Então, é complicado a gente falar inverno porque o Brasil tem desde o no norte, nordeste e sul. Então, muito frio também não vai ser legal para ela. Então a gente tem que ter um meio termo ali entre o calorzão e aquele frio. Então de 15 a 25 graus ali a gente consegue ter uma boa cenoura. Por que a gente, aqui no Brasil, a gente não tem aquelas cenouras de outras cores? Tem roxa, tem amarela, tem alguma coisa a ver com o solo ou é mesmo uma preferência nossa isso? Pigmento, né? Normalmente essas cores que eles dão, você consegue ter de qualquer cor, é usado através de pigmento. Ah, não é um tipo de Não cenoura? é uma cenoura, Então, cenoura. Hoje eles têm várias experiências que fazem, né? Geneticamente modificadas, né? Mas normalmente é um pigmento que o pessoal usa. Então não é de verdade, verdadeira. É, lá, Original. tão bonitas, É, porque eu achei muito bonita também. Sim, são lindas. E eles conseguem fazer, né? Tem vários tipos de experiências. Mas normalmente o pessoal consegue ter. Até a cor laranja também é usado com pigmento. Então você consegue ter vários tipos de cor de cenoura através da pigmentação Olha dela. só que Eu posso interessante. plantar ela no chão e no vaso? Existe diferença? Existe. Por exemplo, aqui a gente está com um vaso e a gente plantou aqui algumas para poder mostrar aqui hoje para vocês. Quando a gente planta no vaso, a gente limita, né, o crescimento dela. Então, infelizmente aqui, eu não vou conseguir ter uma cenoura de 30, 40 centímetros, mas eu consigo cultivar aqui tranquilamente, tá? O importante é o que? A gente ter um vaso um pouco mais fundo. Se eu tiver um vaso, né, com um pouco espaço para ela crescer, vai ser cada vez menor a minha cenoura. Então, eu consigo cultivar ele aqui? Consigo cultivar sim. Mas na terra, né, no solo mesmo, diretamente, a gente vai ter muito mais cenouras de qualidade e o tamanho dela vai ser muito maior também do que no vaso. E a gente precisa, por exemplo, a gente coloca como? A gente coloca em que tipo de solo a cenoura gosta de estar? Então, o solo da cenoura precisa ser um solo fértil, né? Normalmente eu indico para o pessoal 50% de terra e 50% de esterco. Tá? Aquele esterco de boi mesmo ali, sabe? Que é não de galinha, que ele tem muito nitrogênio, o de boi mesmo. Tá? Então a gente mistura 50% de cada e faz o plantio. E é importante também ser um solo drenante. Tá? A cenoura ela não gosta que fique aquele solo empoçado. Não gosta de encharcar. Não gosta de encharcar. Não. Tem que drenar, Sim, bom. a umidade bom saber. é boa para ela, mas tem que aquela água ir embora. Sabe quando a gente molha um vaso e aquela água escorre pro lado de fora? Então, tem que ser desse jeito o substrato, bem drenante mesmo, pra gente conseguir ter qualidade na hora do plantio. E as ramas são incríveis, né? Dá pra gente fazer um monte de coisa com a rama também. Dá. Dá pra fazer salada, dá pra Fica fazer bom, diversas coisas. Dá pra fazer sim. E fica muito gostoso. E como que a Bem gente faz de saboroso. distância, por exemplo? Porque a gente vê que a cenoura aqui, né, ela vai ter a raminha dela, mas ela precisa de um espacinho. A gente vai calculando essa distância na hora de plantar também? Então, ela é uma raiz, né? Na verdade, né? A planta que fica pro lado de fora são os talinhos dela que a gente tá vendo aqui. O ideal é mais ou menos um palmo aí, de uma cenoura para outra na hora de fazer o plantio. Isso, para dar espaço para ela receber luz ali e tudo, para ela poder crescer. Essa forma é uma forma que a gente encontra em floricultura, no mercado, para a gente já poder plantar. Mas a gente tem várias formas de fazer. A gente tem dessa forma aqui que vocês estão vendo, pode ser cultivada também com sementes, tá? Semente também acontece da gente plantar.
Ou você pode comprar no supermercado. A gente não encontrou para trazer aqui hoje, porque normalmente no supermercado passa por um controle de qualidade e eles fazem a limpeza. Mas se você encontrar, você consegue vir aqui. Tem que ter o talinho. O talinho é essa parte que a gente está mostrando. Você corta aqui e você pode germinar ela tanto na água ou talvez colocar direto assim no solo, como a gente já colocou aqui, ó. Só o talinho? O talinho com essa parte. A gente vai tirar mais ou menos um dedinho aqui, ó, com o talinho na parte de cima e colocar ela para poder fazer o plantio. A gente tem uma fotinho assim que a Sônia tinha separado, não tem? Ou daí coloca... Ah, é assim, ó. Ai, que ótimo. Sim, exatamente. Ali eles estão germinando ela. Tá? E o talinho vai ficar para a parte de cima da planta, né? Então a gente vai conseguir depois ter uma cenoura novamente ali. E aquelas cenouras que são menores? Você falou um pouco do vaso. Interfere? É o tamanho do vaso que ajuda? A gente tem que tirar antes? Como é que funciona? Então, a cenoura ela vai demorar aí de 90 a 110 dias mais ou menos para ela poder tá pronta, né? Mas se eu tirar antes, eu consigo ter uma cenoura menor, né? Como que eu sei se a cenoura tá no ponto de retirada, se ela tá pronta? Normalmente aí nesse período, de 90 a 110 dias, né? E a parte de cima dela também, que é essa partinha que a gente tá vendo, a gente consegue ter uma noção melhor. Né? Se tá bem vistosa, se tá bonita, você percebe que teve um bom crescimento. Ela fica ali. bem alta, né? Sim. Alta não, ela fica grande, ela esparrama, né? O volume, né? É um indicador de qualidade, né, da nossa cenoura. Se ele tá bonito, cresceu bastante, a gente já sabe que vamos ter uma cenoura legal. E esse período aí de 90 a 110 dias mais ou menos para você poder fazer o plantio. Então, o pessoal de casa que quiser aproveitar, é uma ótima época para a gente poder fazer o plantio, uma época mais fria na nossa região, né? Então, é uma época mais fria para poder plantar e a cenoura vai ir muito bem aí no plantio. E o que, que é esse? Que é isso? O que é esse negócio que você Esse daqui é um adubo que eu trouxe para vocês da marca da Vital, que ele é para temperos e também dá para usar para cenoura, tá? É um adubo normalmente orgânico, então a gente consegue cultivar em casa e ele é de conta-gota. Então a gente vem aqui, ó. Legal, cara. Que legal isso. É para temperos isso aí, é específico para isso. Isso. Você vira ele aqui, se você estiver plantando no vasinho. Que demais. E ele vai Vai embora. adubando ela aos poucos. Vou levar para casa, obrigado. Nossa, muito legal Vou botar no isso. bolso. É um adubinho da marca Vital. É muito bom para esse tipo de coisa, né? E é uma marca que tem muita coisa para cultivar em casa. Então, por exemplo, para você não ter que ficar sempre colocando adubo, você vem, coloca ele aqui e aos pouquinhos ele vai adubando a sua cenoura, o seu tempero, a sua hortinha ali. Que demais. Quando a gente vai ao legal. mercado e a gente vê um cenourão, significa que ela cresceu tudo que ela tinha para crescer. Exatamente. Passa por um controle de qualidade, enfim, né? Várias coisas. Até a gente tem aqui a cenourinha pequenininha. O pessoal às vezes pensa, nossa, essa cenoura aqui, como é que é? Plantado, tira antes da hora? Não, isso aqui passa por um processo, né, dentro de uma máquina, que eles vão moldando essa cenourinha. Então, essa cenoura que a gente vê aqui, ela é moldada, não existe mesmo uma cenourinha pequenininha, a não ser que a gente tire ela bem antes da hora. Aí, em vez dela crescer, ficar grande, a gente vai tirar ela antes da hora e vai ser uma cenourinha menorzinha. Pequenininha. Isso. Mas essa daqui, normalmente, Legal, ela é moldada mesmo. Deixa eu te falar, temos uma Cortada. Vamos lá. perguntinha no WhatsApp aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Boa tarde, Santa Receita. Boa tarde. Qual a melhor época para plantar cenoura? Aí, Ana Paula. Então, Agora é a hora, depende da região. Ela é de São Paulo, ó. São Paulo aí, Sim. ó. Na verdade, a gente tem mais de 300 tipos de cenoura, né, de qualidades dela. A gente mais encontra em supermercado a Nantes e a Brasília. A Nantes, a melhor época do ano para ser plantada é essa. Que a Nantes é essa. É a mais mais arredondada. É, isso? forma cilíndrica, Ela é uma né, mais que a gente- arredondada, a outra Isso. mais pontiaguda. Exatamente. Entendi. Então, essas que a gente encontra Essa em aqui, ó. supermercado aqui na nossa região, essa é a melhor época do ano para a gente poder plantar. Que aí vai ter um desenvolvimento melhor devido até às temperaturas que a gente está tendo nessa época do ano. Que legal. E a outra que você falou? A Brasília é para um pouco mais quente, aí a gente já pode começar a plantar ela ali em setembro, outubro. Mas é importante, antes de você comprar, você saber a espécie que você está comprando, né? Mas normalmente quando a gente encontra dessa forma, são essas daí, o Nantes ou a Brasília. Muito mais a Nantes, a outra ainda é um pouquinho mais difícil de encontrar. E o Então tra- você... Ai, desculpa, Não, Léo. pode falar. Se a gente tem um vizinho, tipo, eu tô lá olhando a cozinha do Léo, que tem um monte de coisa, eu falo, Léo, dá uma muda dessa cenoura aí pra mim. Se ele fizer o cortezinho dela quando ela nascer, já é a minha mudinha que eu já posso estar plantando, ou não? Sim, você consegue. Aí no caso ele foi, tirou, ele vai usar a parte que ele vai usar aí para fazer o purê, né? É. De Purê, cenoura. Purê. pega lá no a12.com, tem lá purê de cenoura.
E aí depois você pode utilizar aquela partinha dela, já colocar na terra que você vai ter uma outra cenoura ali depois. Boa. A questão do solo, assim, a gente tem produtos orgânicos hoje cada vez mais, e a gente sabe que um produto orgânico não é um produto bonito desse jeito, é um produto que não tem nenhum tipo de tratamento muito químico no solo, né? Isso diferencia também no sabor da cenoura, no docicado dele, o que é mais doce ou menos doce? Com certeza. Essa é uma das vantagens da gente ter uma horta em casa, né? Quando a gente tem uma horta em casa, a gente consegue trabalhar ali com produtos que eles são naturais. Né? Ao invés da gente pegar uma dessa daqui, que imagina quanto de agrotóxico que a gente não vai ter numa planta dessa. Pra deixar ela bonita assim, né? Porque Precisa. aí tem cochonilha, tem várias coisas que podem dar na raiz, tanto na parte de fora da planta, que vão determinar se ela tem boa qualidade ou não. Então, quando você planta em casa e usa produtos naturais, com certeza você vai ter um produto muito mais gostoso, com muito mais sabor, né? E, assim, até para a parte de doença, insetos que podem atacar, a gente tem até o óleo de ninho, que é um produto natural. Olha só também, que legal. que a gente pode usar tanto nas nossas plantas quanto em horta. Horta mesmo, quando você vai ter em casa, o pessoal de casa, né, às vezes está passando por uma cochonilha ou um pulgão ali, você pode, a hora que você plantou, você pode uma vez por semana fazer a pulverização do óleo de ninho. Ele vai ser um repelente para proteger as suas plantas desses ataques. E a gente faz puro ou faz uma misturinha com água? Faz uma mistura com água. Ele vem normalmente numa embalaginha, quase igual a essa. Normalmente é 10 ml para 1 litro d'água. Então você coloca no borrifador, borrifa suas plantas uma vez por semana. Ele vai ser um repelente para suas plantas. Que legal, eu posso Demais. fazer para hortaliça, para o que for. Pode, eu sempre indico, né? Como a gente está cultivando em casa, a gente quer um produto mais natural, né? Sem agrotóxicos, sem nada. Até mesmo a adubação, por ser uma adubação mais pura. Então pode sim, na horta, use o óleo de ninho, que ele vai ser muito bom para afastar aí esses insetos e você ter uma horta bacana em casa. Gente, que demais! Arrasou. É muito legal. Dá pra gente ter tudo em casa, né? Dá para ter tudo em casa. Se tiver espaço, então, para plantar no chão, É né? melhor ainda, né? Exatamente. É muito bom você ter uma hortinha em casa, né? Você consegue ter produto natural e de qualidade ali, sabendo que você está levando para casa também nada de agrotóxico, né? Que é muito complicado. E o processo para outras raízes é a mesma coisa? Por exemplo, a mandioquinha. Mandioquinha. Eu pensei na mandioquinha também. É tão bom. Sim, você vai plantar da mesma forma. coisa. Exatamente. Tá, não tem problema nenhum você usar mandioquinha, a mandioca comum também, batata. Só tem que avaliar o que? Épocas do ano, tipos de solo, porque muda de uma planta para outra. Né? Normalmente, se você tem uma plantação de cenoura, você não vai colocar cenoura, batata, tomate, tudo junto. Você faz ali a parte da cenoura, outra parte da batata, para cada um ter o seu cuidado. Boa. Top. A mandioquinha, qual que é a melhor época? Boa, Já que falou de Você mandioquinha, tá já aqui vamos mesmo, já conta pra perguntar. Aí você me mandioquinha. pegou. Preciso dar uma estudada. Ó, Uma o boa, povo porque adora. E é tão difícil encontrar no supermercado, nem é sempre difícil, tem, é né? caro. Mas o Eu ele acho que falou deve tem ser razão, difícil. Porque deve ser um É, tratamento eu acho diferente, também. difícil, porque a mandioquinha não é fácil, não. né? Sim, mas isso aí fica para a próxima de eu lembrar Boa aí, ó, e boa. trazer essa Gostei. resposta para você. Boa, minha gente. Adorei. Você de casa, a Andresa, já anotei. Já anotou. Você de casa, continua de zoião. Se tem dúvidas, aproveita para perguntar para ele. Porque, ó, o Bruno responde tudo, minha gente. Aproveita, entra lá no Instagram. E ele tem várias dicas para vocês no Sim, Instagram também, no sim. YouTube, né? Sim. Se quiser seguir a gente lá, é Profissão Jardineiro, né? Boa. A gente ensina tudo sobre planta lá, cuidado, adubação, poda. Fora que você pode acompanhar um pouquinho de como é que é um dia de um jardineiro e de um paisagista aí, né, no trabalho. Ah, é muito gostoso. É um trabalho bom, né? É muito bom. Pôr a mão na terra é sensacional, né? Essa troca com o meio ambiente, né? Sentir a energia da terra é muito bom. E quem quiser, vai ser sempre um prazer. Se tiver dúvida também, pode mandar lá pra mim, lá no direct, que eu tô sempre respondendo, pessoal. Obrigada, Obrigado viu, vocês. por vir aqui no Santa Receita. Foi um prazer. Até Prazer a é próxima, nosso. se Deus quiser. Até a próxima. Adorei, minha gente. Bom demais, né?